E aí, galera, beleza? E aí, galera, hoje a gente tá aqui com um convidado super especial, o pastor Cláudio Duarte. Aê! Prazer, é um prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso. Público. E o que a gente pensou em fazer? A gente pediu para algumas pessoas próximas da gente, a gente chegou pra ela e falou assim: cara, o que você perguntaria a um pastor? As pessoas mandaram algumas perguntas pra gente e a gente vai perguntar pra eles, Isso aí. vai dar algum conselho. Conselhos muito importantes. Conselhos bons pra gente aí. Vamos começar, pastor? Vamos Vamos lá, começar. Olha, é o seguinte. A primeira pergunta: como era Cláudio Duarte adolescente / jovem? Bom, normalmente isso é coisa que a gente não se comenta porque tem filho. É Então a verdade. gente diz que tirava nota 10. Ah, é, Certo? claro. Começou a namorar com 20 anos. Claro. Ok, não se envolvia em nada, não, mas eu fui um cara comum, né? Um garoto comum da minha época, lógico que não com essas atividades tão dinâmicas desse mundo moderno de vocês, mas vivi muito bem a minha adolescência, a minha juventude, graças a Deus, não tenho do que reclamar. Tomei decisões certas e por isso cheguei onde eu cheguei. Ah, que legal. Maneiro. Ó, segunda pergunta. Hoje em dia, o que muita gente tem feito é perdoar a traição no namoro. Às vezes por gostar demais ou então por medo. Essa coisa de se chamar de trouxa tá bem na moda, né? Nas suas pregações de casais, você diz ser contra o divórcio, contra entre aspas. Você acredita que o amor pode se reconstruir, mas e o namoro? O que fazer quando a gente leva O chifre. o famoso chifre, né? Namorando. Namorando. A questão é o seguinte, o namoro é uma fase de conhecimento, certo? A palavra namoro, ela tem por objetivo fazer com que você avalie a pessoa em todos os âmbitos, certo? Para ver se dá para levar um relacionamento mais sério, se ela tem projetos financeiros que sejam próximos dos seus, que ela tem hábitos, costumes parecidos, coisas que vocês vão levar adiante. E o namoro ainda não é um relacionamento muito sério, Sim, sim. ok? Então, ele permite, ok? Talvez, dependendo do tipo de namoro, essa experiência, essa coisa nova. Na minha época, a gente falava com os pais para namorar, então tinha toda uma coisa muito mais séria. Hoje em dia, as pessoas se envolvem com uma superficialidade muito grande e exige do outro um nível de fidelidade que, às vezes, o relacionamento não exige. Sim. Ok? Mas ser traído, quer no namoro, quer no casamento, é sempre uma coisa muito desagradável. Eu acho o seguinte, se ainda não há um relacionamento tão sério, eu acho que vale a pena, de repente, relevar a traição. Que conselho você daria para as meninas sobre o feminismo radical visto por aí? Feminismo que escandaliza os ditos conservadores por uso de roupa vulgar, a luta totalmente extremista contra o machismo. O que você diria? Eu acho o seguinte, a mulher por muito tempo foi muito pressionada. Eu não sei se a mulher quer justiça ou ela quer vingança. Ok? Complicado. Porque às vezes eu acho injusto o que elas querem. Só que elas por muito tempo terem sido pressionadas, depreciadas, inferiorizadas. Hoje eu acho que grande parte das mulheres, principalmente no feminismo, certo? Elas acabaram extrapolando as coisas. Então eu acho que hoje há um desequilíbrio nisso aí. Mas chegou até aí, eu acho que agora, já as coisas vão retroceder. Acredito que a mulher vai acabar encontrando um equilíbrio, porque essa emancipação exacerbada feminina acaba trazendo muito mal para elas. Entendi. Ok? Sim. Você conhece, tipo, memes da internet? Sim. Você conhece o... Ah, vai lá pra casa. Já tem que ter a entonação, sabe? É tipo, ah, vai lá pra casa da cachorra. São geralmente youtubers, né? Tem um youtuber, o Fila de Carião, beijão, vive assistindo a gente. Ah, com certeza. Ele lançou esse meme, tem vários memes. Tipo, a Maju Trindade, tipo, pegou esse meme dele e lançou, porque ela é muito conhecida. E tipo, agora até se converteu, tá na igreja agora, e ela fala, ao invés de eu xingar a pessoa, eu vou mandar ela lavar a casa da cachorra. A partir de que momento o namoro, quando chega a ficar abusivo, a partir de que momento eles devem chegar pro cara e falar, cara, vai lavar a casa da cachorra? Namoro, como eu falei, é uma fase de conhecimento e não dá direito a conhecer o corpo. Eu sou contra não ter contato nenhum. Ok? Tem pessoas radicais que dizem que você não pode nem beijar durante o namoro. Porque, então eu também não sou dessa, eu acho que a proximidade
ela vai dar uma direção a você se há uma química entre você e o sexo oposto. Sim. Ok? Se seu corpo vai reagir positivamente à presença dele, o toque dele. Eu acho que tudo isso é importante antes do casamento, durante o namoro. Mas o problema é que intimidade é uma via de mão única. Se você deixar ele beijar, é do beijo para frente, a mão no pescoço é para frente, e é para frente, e o negócio só vai indo. Certo? Quem controla o namoro normalmente é a mulher. Certo? Porque o homem normalmente ele é mais voraz. Sim. Ok? Então eu acho que o que as mulheres precisariam é aprender a falar não. Muito bom. Se você soubesse falar não, porque não tem que ser não. Por exemplo, você vai namorar, ele passa a mão em você e você diz assim, não. Isso não é não. Porque às vezes isso é difícil falar um não. Não, Sim. até porque isso não é não. Até porque isso não é não, exatamente. Isso é um sim disfarçado de não. Ele vai passar de novo. Aí você vai falar como? Não, mentira, não para, não, isso não é não, isso é sim. Então, se eu tivesse um conselho para dar, ele passou a mão onde você não quer. Você quer mandar ele lavar a cara do cachorro? Olha para ele e diz, não! Tira a mão daqui, quer ir pro inferno, vai sozinho. Jeová manda fogo nele, na verdade. Deixa o menino virar o... Certo? Muito bom. Ok? Sim, concordei. Certo. Muito bom, gostei. Vamos lá? E agora a gente entrou na próxima pergunta, sem querer. Sim. Qual dica você daria para quem está nessa luta de esperar até o casamento? O que a pessoa pode fazer para se manter na linha e ser forte? Certo. Normalmente, dificilmente alguém transa na frente dos outros. Certo? Sim. Se masturba na frente dos outros. Claro, Isso é uma coisa muito particular. Então, qual é a dica que eu dou mais correta? Durante esse tipo de ambiente, esteja na presença de alguém. Vai namorar, tem sempre alguém que esteja de olho em você, esteja sempre num ambiente seguro para você. Ok? Se você quiser que não seja seguro para você, se afaste, ok? Sim. Crie um ambiente onde vai acontecer. Se você realmente quer que não aconteça, certo? É só estar no lugar onde tem alguém olhando. Sim, que aí você consegue controlar. Exatamente, você não vai controlar. Mas... Certo? Você vai ficar com medo, o outro vem falar para os outros. Com certeza. Isso já é ou seja, quem vai controlar é o outro, não é você. É verdade. Certo? É verdade. Mas essa é a dica que eu daria. Muito bom. Mais uma pergunta descontraída. Você sabe o que é crush? Crush? Não faço a mínima ideia. É uma expressão em inglês para aquele menino que a gente acha bonitinho. Só que às vezes ele não sabe ou não é correspondido. Quando a conversa no WhatsApp fica no azulzinho e ele não fala nada. O que a gente faz quando o crush não corresponde? Se adapta para encarar a rejeição. Ele acabou de te rejeitar. Se ele não respondeu por algum motivo, Não te quero. ele não quer. Certo? Sim. Então, isso não interessa. Eu sou feia, eu sou não sei o que. Não, simplesmente ele não quer você. Tem mulher pra caramba no mundo. Com certeza. Então, você não é a última bolachinha da... Então, deixa ele escolher. Quando alguém fizer isso com você, arruma outro crush. É isso? Crush, isso aí. Crush, isso aí. Aprendeu, viu? Que legal. Fica a dica aí, hein, gente. O que fazer depois de levar o chamado pé na bunda? É mais ou menos a mesma coisa que a primeira que eu te falei. Se alguém te rejeitou, disse não quero mais, abandonou o relacionamento, certo? Você tem que partir para outra, não tem jeito. Pensamento positivo, né? Pensamento positivo, certeza. com certeza. Superar. Qual conselho você daria para o jovem que tem a curiosidade de manter a comunhão com Deus e que acha que tem algum segredo, né, no meio disso? Bom, eu acho o seguinte, dá perfeitamente, hoje, principalmente hoje com a igreja mais aberta, um evangelho mais claro, ok? Que não proíbe você de ir ao cinema, de jogar bola, de ir à praia, de ir ao teatro, de viajar, boa gastronomia, se vestir bem, andar na moda. Graças a Deus. Hoje dá para fazer tudo isso e ser santo. Sim. Ok? Eu acho que o segredo é não querer ultrapassar o limite. Hoje o grande desafio dessa juventude é a sensualidade. Entende? Então se você conseguir controlar a sensualidade, porque o jovem dificilmente, o cara não rouba, o cara não mata, o problema dele é o seguinte, é toda essa coisa de relacionamento. Sim. Eles querem se relacionar, eles querem ser pop. Entende? Sim. Então essa coisa de ser popular, de chegar no ambiente, as pessoas saberem que você está, principalmente o seu crush, ok? Gostei. Então, todas essas coisas. Eu acho que
Porque se eu dissesse que tem um segredo, dominar a si mesmo. Saber que de tudo aquilo que você pode fazer, hoje eu vejo para o jovem uma coisa só. Como se tivesse uma árvore no meio do jardim. E essa árvore é o sexo. O jovem hoje, adolescente jovem, ele consegue viver bem com a maioria das coisas. A não ser que ele esteja inserido num ambiente de drogas, essas coisas. Mas do contrário, ele vai muito bem até lidar com a sensualidade. Então eu acho que se tivesse um segredo para dar, assim, uma dica para dar, eu diria, tenha domínio próprio. Evite que a sua sensualidade aflore, certo? Nesse momento que ainda não lhe é permitido. Muito bom. As suas pregações e palestras não atingem só os evangélicos, né? Também atingem pessoas de outras ideologias, de outras religiões, pensamentos. Você acha que pode ser as suas pregações podem ser um canal para uma interação maior entre os cristãos? Hoje o que acontece é o seguinte, por exemplo, ontem eu fiz um evento na Barra da Tijuca, lá no Recreio, segunda-feira, um evento que foi engraçado, ok? Deu 3.500 pessoas, e numa segunda-feira, e mais de, sei lá, 40% não eram cristãos. Então hoje eu diria o seguinte, quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente estuda que os evangelhos, Mateus tinha o objetivo de atingir um grupo, Marcos outro grupo, Lucas outro grupo, certo? E o meu ministério, ele não veio para atingir crente em si, ele veio para atingir o não crente, para aproximar o não crente da palavra. Sim. Certo? O cara começa me ouvindo e termina ouvindo um pastor local. Então, hoje, realmente, o meu ministério, eu não tenho problemas com a rejeição que eu tenho no meio gospel. Sim. Porque a minha única rejeição é no meio gospel. Ou de algum religioso desviado. Uhum. Mas eu não tenho problema, como, por exemplo, eu já tive Fábio Pochá me postando, né, recomendando as pessoas assistirem meus vídeos, Sim. certo? Eu acabei estreitando relacionamentos como humorista, como o Maurício Manfrini, certo? Como o Pedro Bismarck, certo? Essa turma, por quê? Porque o humor acabou me levando, e essa maneira de falar acabou me levando para um grupo, certo? Que não frequenta a igreja, mas que escuta a palavra de Deus através do ministério do pastor Cláudio Duarte, certo? Mas, como você usou a expressão, criar afinidades entre o povo de Deus, Sim. Eles não são não tem muita afinidade com o meu ministério, não. Sim. Porque eles não entendem o humor e a palavra de Deus próximo, entendeu? Aí isso ainda cria, não é nem uma rejeição, mas uma confusão. Eles ainda ficam meio confusos. Não entendem muito bem. Sim, se dá para tratar a palavra de Deus com humor. Com humor, entendi. Certo? Não vou nem dizer que é uma rejeição, não. Certo? Mas uma confusão mental por tudo aquilo que viveram até hoje. Para finalizar, a gente tem vivido um confronto muito grande em relação à raça, religião, gênero, enfim. E ultimamente estamos vendo altas manifestações políticas dos jovens lutando por suas ideias e até mesmo muitos sendo super radicais e tal. Que nem aquele negócio que a gente já falado do feminismo. Em algumas manifestações observamos que muitos jovens são claramente doutrinados a defender o que pregam de forma radical. Às vezes sem razão ou talvez por não pensar. Que conselho você daria para essa juventude que está se interessando por esse tema? Como você aconselharia os jovens a buscar melhores informações e como eles deveriam lutar pelas suas causas de uma forma justa, só que para todos? Tá, a primeira coisa eu acho que você tem que entender e ser maduro para entender que opinião publicada não é opinião pública. Nem tudo aquilo que se publica é público. Jornalismo, okay? A gente aprende isso na faculdade. Então o que acontece é o seguinte, não é porque está no Google que é verdade, não é porque um camarada que é cristão, ele vai num programa de televisão e ele dá uma exposição e todo mundo acha que aquele camarada representa todos os evangélicos. Sim. Assim como um ativista gay vai ter uma postura, certo? Mas a postura que o ativista gay, ela não é a mentalidade de todo grupo gay. Sim. Então, todo grupo, da mesma maneira que quando eu vou num programa evangélico, ou quando eu vou num programa de TV, como por exemplo o programa do Ratinho,
eu vou num programa daquele. As pessoas que me veem lá, elas imaginam que eu estou representando todos os evangélicos. Então, quando eu olho para um camarada, um ativista desse gay, esses camaradas que são, como disse, eu não gosto de usar a expressão de um amigo, mas esse camarada que não tem governo, não tem, sabe, domínio, ele vai lá e se expressa e quer rasgar a Bíblia e quer fazer isso, quer aquilo. Nós também temos a tendência a achar de que todo aquele camarada representa todo o público gay. Meio que generalizando. Generalizando. Então, do mesmo jeito que eles são preconceituosos, ou que eles acham que nós somos preconceituosos, eles também são. Sim. Certo? Então, eu diria para essa juventude que pensa, que lê em 2 artigos, escuta uma mensagem e já acha que sabe tudo. Que vão para a faculdade, escuta um professor de filosofia, ok? Que tem uma vida toda bagunçada, toda torta, sabe? Mas o camarada cita Lacan, Freud e outras coisas e quer derrubar toda a visão religiosa, e como ele é o professor de filosofia da UFRJ, sim, a gente vê muito isso, né? da Universidade Fluminense, ele é o cara, porque ele estudou na Europa, ele foi para Harvard, entendeu? Chama atenção, aquela coisa toda. Exatamente, mas eu diria o seguinte: observe o comentário de alguém que tem uma vida organizada, seja ele seu professor, seu pastor, seu amigo, certo? Não acredite na ideia dele, vê que tipo de vida ele tem, certo? Eu aprendi uma coisa: o sábio de verdade, ele tem uma qualidade de vida boa. Então, se você quer respeitar a ideia de alguém, respeite primeiro a vida desse alguém, veja como ele vive, se dá para dar credibilidade, ou se ele é bom na oratória, certo? Sim. Mas totalmente atrapalhado na hora de vivenciar, ok? Ok. Segurei, meu povo. Tem uma perguntinha extra, Tem né? uma perguntinha aí. Tem uma pergunta extra aqui, vamos lá. A gente queria saber se você pode contar pra gente se alguma vez algum adolescente já te contou, ou já te, né, enfim, contou pra você alguma história inusitada, alguma coisa que você achou estranho ou engraçado, uma coisa diferente, assim. Uma coisa que eu achei bem legal uma vez foi que eu estava ministrando uma palestra para os jovens, adolescentes jovens, e acabou surgindo a pergunta masturbação. E aí ele veio falar comigo, pastor, mas eu não posso me masturbar? Eu falei, não. Ele disse, mas como não? Eu falei, não. Ele disse, mas... Eu falei, vamos fazer o seguinte, querido, se você conseguir se masturbar pensando num pé de couve, caramba! certo? Se você olhar para uma pé de couve, idealizar e dizer, ô couvinha gostosinha, na verdade, eu vou, porque você tem que tomar forma, tem que criar na sua mente, ok? Sim. Uma imagem. Então eu fui, e ele ficou tão constrangido, porque ele não teve como, mas volta e meia eu me deparo com perguntinhas. Imagino. Entendi. É isso aí, né? É isso aí. Joinha? Sim, joinha. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Foi um prazer enorme estar aqui com o senhor, com você. Deus abençoe a todos. A gente agradece Amém. também Isso aí. a empresa Gênesis de Benefício por ter mediado essa entrevista. Muito obrigada. É legal. Um grupo de amigos. E foi um prazer enorme estar aqui. É isso aí, gente. Beijo. Ó, As redes sociais estão aqui embaixo. passando aqui embaixo, inscreva-se no canal. Se gostarem, deixem comentários, compartilhem, tá bom? Um beijo. Beijo.